Amigo e irmão, hoje é sexta-feira, dia 21 de julho, Dia Nacional do Garimpeiro. 21 de julho foi instituído através da Lei 11.685, de 2 de junho, na qual é estabelecido o Estatuto do Garimpeiro. Nesta data, é oportuno dar a conhecer às pessoas o trabalho dos garimpeiros que trabalham com base nos princípios de desenvolvimento sustentável. Nós somos a agência CWB de Notícias. Agora a notícia é verdade, fatos de hoje para as histórias de amanhã. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos. Esse jornal tem o oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos, o comentário forte com o Dr. Gebuk. Já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Para que o solo onde você planta renda o máximo, é preciso que ele seja devidamente preparado. A primeira etapa do preparo do solo usa arados ou grades aradoras para romper as camadas compactadas do terreno e eliminar a cobertura vegetal. A segunda etapa é feita com grades leves para destorroar, nivelar, incorporar agroquímicos e eliminar ervas daninhas. Um aviso importante: antes de preparar o solo, verifique se há como trafegar no terreno com trator e máquinas pesadas. O trabalho dessas máquinas depende muito da umidade existente na região. Não é à toa que preparar o terreno é uma expressão que a gente usa para bem se planejar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT e CRTs. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Como eu disse no comentário de ontem, teremos eleições complementares para o Senado. Eu imagino que a decisão saia antes de dezembro, indubitavelmente, já referendada, na minha opinião, pela Corte Superior, porque a hora que subir, eles julgam o Moro em 37 milésimos de segundos. E lá nós já sabemos o que vai acontecer, né? Com o comando do Alexandre de Moraes. Como é que os caras fazem no futebol? É assim, né? Vai ser isso. Então, o seguinte, já aparecem aqui os pré-candidatos. O pré-candidato natural é Paulo Martins, porque o que diz a legislação e a jurisprudência aplicada à espécie, lá no caso daquela senadora do Mato Grosso do Sul. Para que não se quebre a paridade entre senadores, assume o segundo mais votado. Permanece 90 dias no cargo, período em que se realizará a eleição complementar. É óbvio que se ele vai ser senador, o Paulo Martins, é extremamente óbvio que ele será candidato à eleição referendada daí. Desse espectro do lado de cá, eu diria assim, você encontra também a candidatura já anunciada e sustentada
do atual secretário e deputado federal Ricardo Barros, que é uma candidatura forte, porque o Ricardo é articulado por natureza, ele sabe fortificar candidatura, então temos 2 candidatos fortes neste espectro de centro-direita. A esquerda tem uma candidatura fortíssima, tem outros nomes, né? O Requião Filho se lança, o filho do Zeca Dirceu, o filho do Zé Dirceu, mas a candidatura do PT natural é de Dona Gleisi Hoffmann, a deputada federal, que é a presidente do partido, tem todos os meios e tem o suporte do boneco de posto da Itaipu Nacional, o Enio Verri. É boneco de posto porque ele é muito grandão, entendeu? Então ele anda para lá e anda para cá, parece boneco de posto. É por isso que não é nenhuma alusão negativa, é boneco de posto. Pá, pá, pá. E aí ela tem o apoio da Itaipu Nacional, não tenho dúvida disso. Eu vejo um outro candidato, aliás 2, todo mundo fala que o Álvaro Dias poderá ser candidato, ele fez 1.400.000 votos, na eleição anterior ficou em terceiro, pode ter o desejo de ser candidato e tem que ser respeitado. E o Requião, que na minha opinião vai para um outro partido, né? Vai para o partido do Luciano Dutti, porque são amigos, tem história, o Requião é candidato agora, o Luciano o apoia, e já em 24 o Requião devolve o apoio e não brinca em serviço. O Requião tem acervo, tem história, como o Álvaro Dias tem acervo, tem história, tem voto. Então, pessoas que atingiram este patamar político, quando se faz comentários sobre elas, é preciso manter respeito. Ah, mas o sujeito está velho. Bom, o presidente dos Estados Unidos é guri? E o Lula, que é o presidente da República, é guri, por acaso? Não é, né? Então, devagar com a dor. Nesse momento, são esses os nomes que eu vejo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O fim da AIDS é uma escolha política e financeira dos países e lideranças que estão seguindo esse caminho e estão obtendo resultados extraordinários, o que pode levar ao fim da pandemia de AIDS até 2030. Isso é o que mostra um novo relatório divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. O relatório denominado O Caminho, que põe fim à AIDS, expõe dados e estudos de casos sobre a situação atual da doença no mundo e os caminhos para acabar com a epidemia de AIDS até 2030, como parte
de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo a entidade, esse objetivo também ajudará o mundo a estar bem preparado para enfrentar futuras pandemias e avançar no processo em direção a conquistas dos objetivos e desenvolvimento sustentáveis das Nações Unidas. As 29 unidades de conservação do Paraná, aberta ao público, receberam nos primeiros 6 meses de 2023 quase o mesmo número de visitantes do ano passado inteiro. Levantamento do Instituto Água e Terra, órgão responsável pela organização e manutenção dos complexos ambientais, mostrou que 284.899 pessoas passaram por parques como a Ilha do Mel e Serra do Baitaca, isso no último semestre. 40.136 apenas em junho. Esse montante equivale a 86% do público total que frequentou as unidades ao longo de 2022, 331.206 pessoas. Quando se comparar apenas os semestres iniciais dos 2 anos, o incremento é de 92%. O semestre inicial de 2022 fechou com 148.420 visitantes. A média mensal de frequentadores também deu um salto considerável, subindo de 27.600 no ano passado para 47.483 em 2023, 72%. Mantendo o desempenho, o Paraná consegue ultrapassar pela primeira vez na história a marca de mais de 500 mil de visitantes em uma temporada de 12 meses. O desempenho do agronegócio fez a Confederação Nacional da Indústria, CNI, elevar a projeção de crescimento da economia neste ano. Segundo o informe conjuntural do segundo trimestre, divulgado pela entidade, a estimativa passou de 1,2% em abril para 2,1% em junho. A Confederação, no entanto, adverte que a melhoria se deve apenas ao agronegócio, com os demais setores da economia encolhendo ou desacelerando. Acrescenta ser necessário, portanto, reformar o sistema tributário e reduzir os juros para destravar a economia brasileira. Seja Miami, Nova York, Seattle ou outras cidades, milhões de americanos embarcaram em navios de cruzeiros nas férias, mas, quando se trata de saúde desses viajantes, isso nem sempre é uma navegação suave. Esse ano, já foram registrados 13 surtos de norovírus em cruzeiros e, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção da Doença dos Estados Unidos, esse é o maior número de surtos de norovírus em cruzeiros registrados desde 2012. O mais recente surto de norovírus ocorreu em uma viagem de Viking Cruise da Islândia, que atracou na cidade de Nova York em 20 de junho. Cerca de 13% dos passageiros e vários membros da tripulação adoeceram a bordo. Portanto, atenção das autoridades brasileiras. Deputados da oposição anunciaram que pretendem apresentar pedidos de impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, após falas do magistrado contrárias a bolsonaristas, como são chamados os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL. Nas redes sociais, o líder da oposição da Câmara, deputado Carlos Jordi, falou em crime de exercer atividade política partidária
e questionou se a declaração seria normal. Escrachou. Imagine um ministro do Supremo Tribunal dizendo numa palestra que eles derrotaram lulopetismo. A oposição entrará com um processo de impedimento contra Barroso por cometer crime de exercer atividade política partidária, previsto no artigo 29 da Lei 1079/50, escreveu o deputado no Twitter. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que não vai dar em nada, nem sequer em pizza. Vai dar em nada porque o Senado, que deveria fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, como a grande maioria dos senadores tem débito com a Justiça, eles não cobram da Justiça. E a Justiça, como também tem débito com os senadores, também não cobra dos senadores. E você paga a conta. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Mais luz para a sua visão. Estas são as Óticas Império. Mais tecnologia em lentes e armações. Mais atenção e dedicação para você. Mais qualidade nos produtos. Mais respeito. Menor preço. Aqui nós temos o menor preço, a melhor qualidade e o melhor atendimento. Agora você pode ser mais. Óticas Império. Sempre mais para você. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sugeriu que movimentos de igualdade de gênero se articulem contra a PEC da anistia. Gostaria que vocês erguessem a voz contra o retrocesso da anistia aos partidos que não cumpriram o percentual de 30% de mulheres candidatas ou 30% de tempo de rádio, televisão ou de fundo partidário, porque está passando no Congresso. A medida foi aprovada em meados de maio pela Comissão em Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição garante perdão às legendas por prestação de conta irregular e descumprimento de cota para mulheres e negros nas últimas eleições. Em meio à pressão do presidente Volodymyr Zelensky para o ingresso da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, os países do G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá prometeram fornecer apoio militar de longo prazo à Ucrânia, o que foi aceito pelo líder ucraniano. Porém, ele deixou claro que essa ação não substitui a adesão à OTAN. As promessas do G7 não devem ser vistas como uma substituição da OTAN, mas como garantias de segurança no nosso caminho à integração, disse Zelensky em coletiva de imprensa, junto com o secretário-geral da Aliança Transatlântica, Jens Stoltenberg. A melhor garantia para a Ucrânia é fazer parte da OTAN, institui o presidente ucraniano. À medida que passam os dias, mais estudos apontam para a mesma direção. A reforma tributária, aprovada às pressas na Câmara, vai gerar aumento de carga tributária para a população. Para o agro, não será diferente. A perda de benefícios fiscais, ainda que com alíquota reduzida de IVA para algumas áreas, tem apontado para alta de impostos.
De acordo com o FBCO Advogados, a alta de impostos no setor de máquinas agrícolas pode chegar a 300%. Isso porque não consta na lei que haverá redução de alíquota de IVA no segmento, o que significa que safra de uma carga tributária total hoje de 6,02% para 25%, ou seja, um aumento expressivo de impostos na conta do agro. Outra preocupação é a emenda que institui os fundos estaduais para investimentos em infraestrutura com a taxação do agro. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais publicou uma nota dizendo que a medida implicará de modo reflexo no tributário das exportações e alimento de custos aos contribuintes. Fontes dentro do Partido Liberal afirmam que a sigla está dividida e que o racha entre os dois grupos que se formaram após a discussão da reforma tributária tende a piorar. Segundo interlocutores, o PL atualmente está composto por uma ala mais pragmática e alinhada ao centro, que seriam os fisiológicos de Valdemar Neto, presidente do PL, e do outro lado estão os ideológicos de Jair Bolsonaro, que jogam sempre em conjunto com o ex-presidente. Membros do partido acreditam que essa é uma questão difícil de ser resolvida. Acho que só vai piorar, diz uma fonte que completa. Os valdemaristas vão se aproximar cada vez mais do governo, e isso vai tensionar a relação. As autoridades brasileiras estão em alerta para a entrada em vigor do regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento. O Brasil avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio, aprovado pelo Parlamento Europeu. A norma começa a valer a partir de dezembro de 2024. Segundo a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Tatiana Prazeres, a medida é unilateral e impactaria 34% dos produtos que o Brasil exportou para a União Europeia em 2022. É uma conversa que nós temos com o Itamaraty. A possibilidade de o Brasil questionar a legalidade dessas medidas nos fóruns apropriados. Questionar as novas exigências europeias à luz das regras internacionais de comércio, disse durante a audiência conjunta das Comissões de Agricultura e de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genkliches, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. E o Congresso Nacional aprovou a abertura de crédito especial no valor total de 3,14 bilhões de reais, destinados para 4 ministérios e para transferência a estados e municípios. A maior parte do dinheiro, 3 bilhões de reais, vai para os entes federativos e corresponde ao aporte anual determinado pela Lei Aldir Blanc II para fomento de projetos culturais. A Lei Aldir Blanc estendeu por 5 anos
a política de fomento à cultura criada durante a pandemia do Covid-19. A União vai remeter aos estados e municípios o valor global de 3 bilhões de reais anuais, isso até 2027. É melhor você ter cultura e passar fome? Ou é melhor você ter fome e comer cultura? Avalie. Proposta de lei em discussão na Câmara Municipal de Curitiba pretende criar o pagamento por serviços ambientais, em contrapartida financeira para proprietário de imóveis que possuem áreas naturais preservadas e precisam de serviços e conservação da biodiversidade e também dos resíduos hídricos, além de sequestro de carbono. A iniciativa foi apresentada pela Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos da Câmara, com a justificativa principal de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A justificativa da proposição aponta que a lei municipal que implantou a política de proteção, conservação, recuperação do meio ambiente de Curitiba diz que o município poderá instituir, por meio de legislação específica, pagamentos por serviços ambientais. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou que o governo do estado vai assumir o modelo cívico-militar nas 12 escolas administradas atualmente pelas Forças Armadas no estado. O governo federal anunciou que vai encerrar de forma progressiva o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. No Paraná, além de 12 colégios sob responsabilidade das Forças Armadas, a rede estadual conta ainda com 194 escolas cívico-militares. O modelo foi implantado por lei na rede estadual em 2020 e as unidades foram transformadas após a votação das comunidades que referendaram este projeto. Boa notícia! Um empresário que teve 2 AVCs, acidente vascular cerebral, em fevereiro de 2022, e ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado por conta do derrame, voltou a andar após um tratamento com canabidiol. Paulo Camargo, de 63 anos, passou quase um ano usando cadeira de rodas e com dificuldade até para se locomover. Cada dia para ele era uma surpresa. Foram 2 AVCs, um isquêmico e outro hemorrágico. Passei 21 dias na UTI, não tomava banho e nem trocava de roupa sozinho. Não andava sem auxílio de bengala, lembrou o paciente recuperado. Desde janeiro, usando canabidiol prescrito pelo médico que acompanha, Paulo conta que melhorou muito sua qualidade de vida. Depois do medicamento, faço tudo sozinho e a bengala e a cadeira de rodas estão encostadas. Comemorou o paciente dizendo que voltou a andar sem auxílio. Olha, a minha oração do dia de hoje é no sentido de pedir ao Poder Superior que ilumine o Judiciário brasileiro, especialmente na sua terceira instância, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Ilumine os ministros para que voltem ao seio da defesa da Constituição brasileira de 1988, que é essa a função deles: defender o texto constitucional, aplicar a Constituição e as legislações complementares à Constituição. Que Deus proteja o Brasil, iluminando os ministros.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.